Já pegou seu café, sua água, seja lá o que for? Pega que eu tô te esperando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna e é um prazer ter você aqui comigo nesse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é: você é boa parte das coisas que você consome. Eu acredito que você já tenha escutado a frase, porque eu já ouvi muitas vezes que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E isso é verdade, porque graças a Deus o nosso cérebro ele tem uma função bem conhecida, que é uma função chamada neuroplasticidade. Isso nos dá a condição de construir novos hábitos e nos adaptar ao ambiente que nós estamos vivendo. Ou seja, nós somos seres humanos adaptáveis. E essa adaptabilidade está muito ligada com o ambiente a qual nós estamos inseridos, as pessoas com quem nós mais convivemos e as coisas pelas quais nós nos permitimos ser influenciados. Você já percebeu que quando você entra num lugar novo, seja um novo ambiente de trabalho, seja num novo círculo de amizades, você geralmente começa a se comunicar como aquelas pessoas se comunicam, se vestir da forma como aquelas pessoas se vestem naquele ambiente. E isso já é um sinal de que aquele ambiente que nós estamos inseridos está nos influenciando. E isso não tem problema nenhum, desde que você reflita e pense o que tem me influenciado. Eu quero fazer você refletir neste dia e parar um pouco para pensar quais são as amizades com que você tem andado. Qual é o ambiente que você convive? Você já percebeu que quando você está num ambiente onde tem muita fofoca, um ambiente onde as pessoas sempre são negativas, onde tem muita reclamação, é um lugar que você se sente pesado? É um lugar que você sai de lá sentindo uma energia ruim? Isso porque você está permitindo absorver coisas que não te agregam. Mas por que será que, mesmo eu sabendo que fofoca não é algo bom, que julgamento não é algo que é acessível para mim naquele contexto, por que eu sei que falar esses tipos de coisa, comer esse tipo de comida, não vai me agregar e mesmo assim eu faço? Isso porque, meus amigos, nós temos algo muito interno dentro de nós chamado pecado. Olha só. Então, por sermos originalmente pecadores, dentro de nós há uma inclinação para aquilo que é ruim. Mesmo que a gente saiba que o resultado daquilo que é ruim nunca vai ser bom, nunca vai ser benéfico, sempre vai ser maléfico. É por isso que a todo tempo a palavra de Deus está nos alertando que a gente preste atenção nas companhias em que nós estamos convivendo, que às vezes corrompe os nossos costumes, porque é possível uma má conversação corromper os bons costumes. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo em todo tempo Deus nos alertando a não nos conformar com esse mundo. Isso porque Deus sabe que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de ser influenciada. No Antigo Testamento, Deus não queria que Israel tivesse nenhum tipo de relacionamento com os povos pagãos. Deus orientava com que eles não fizessem as mesmas práticas, porque Deus sabia que o relacionamento próximo que eles teriam faria com que a mentalidade de Israel fosse mudada. Por mais que o contexto hoje seja diferente, parece que o cenário não muda muita coisa nos dias de hoje. Deus ainda está nos alertando a tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos e com os relacionamentos que nós temos. Os judeus, eles levavam muito a sério a questão de se assentar à mesa, porque se assentar à mesa era quase que um sinônimo de aliança. Eles entendiam que ali seriam compartilhadas trocas muito íntimas. E nos dias de hoje, nós permitimos com que qualquer pessoa se assente à nossa mesa. Você já parou para perceber que talvez você tenha uma amiga que fale coisas que você não concorde, que não vá a favor dos seus princípios? Talvez você conviva com um amigo de escola, um amigo de trabalho, um amigo de faculdade, que fala e faz coisas que não vai de acordo com aquilo que você sabe que é certo. Mas, ao mesmo tempo, parece que com o passar do tempo, a nossa mente vai normalizando aquilo que é errado. Isso acontece porque a gente se acostuma com o padrão de comportamento com que aquela pessoa leva a vida dela. E geralmente, gente, de forma inconsciente, quando nós vemos a pessoa
fazendo algo que é errado, mas tendo resultados bons, é como se fosse mandado um comando para nossa mente de que, olha, ele mentiu, ela mentiu, mas a consequência não foi ruim, foi benéfica. Ela mentiu sobre tal assunto, mas é porque para aquele momento foi necessário, então ela conseguiu se livrar daquela situação. E quando você menos percebe, você tira o peso que uma mentira é para você. E no seu dia a dia, você vai repetindo comportamentos que você considera que é errado. É por isso que é tão necessário a gente ter uma identidade e princípios bem firmados de quem nós somos. Quando eu olho para Daniel na Babilônia, eu vejo que a cultura, de alguma forma, pode ter influenciado a forma como ele falava, talvez a forma como ele se vestia, mas não foi capaz de influenciar a forma como Daniel pensava. Isso porque Daniel tinha princípios muito bem firmados em Deus. Ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia quem ele era, e ele sabia o lugar a qual ele pertencia, que não era Babilônia, era Jerusalém. E quando nós temos princípios e uma identidade bem firmada, vai ser muito mais difícil de você se amoldar com as coisas erradas que estão ao seu redor. E eu não quero nem somente dizer de algo que vai te fazer pecar, mas eu digo também de você se permitir estar num ambiente que não te agrega em nada, estar no meio de amigos que só reclamam, só murmuram, estar no meio de pessoas que só fazem fofoca, estar no meio de pessoas que parece que falar das outras pessoas e falar sobre as suas insatisfações se tornaram quase que o seu alimento, sem você perceber. Se você está num grupo de 4 pessoas que é assim, não vai demorar muito para que você seja a 5ª pessoa. Isso porque quando você se permite fazer parte de um grupo assim, você está se permitindo ser moldado por esse ambiente com que você convive. Aí você pode dizer, Bruna, mas eu quero entrar nesse ambiente para influenciar. É verdade, você é sal da terra, você é luz do mundo. Nós temos um papel muito forte na questão da influência. Mas a questão é, se você está no meio de pessoas que mesmo você falando aquilo que você não considera que é certo, e eu não tô falando de ser chato, tá? Eu tô falando de você passar a forma como você pensa, não abrir mão de quem você é e mesmo assim continuar sendo uma pessoa sociável. Eu não tô falando de isolamento, eu tô falando de coerência com os seus princípios. Então, se você é uma pessoa que você quer entrar num ambiente, entre para agregar valor. Porque assim só vai ter 2 opções. Primeiro, ou você não vai ficar muito tempo nesse grupo, porque as pessoas que estão engessadas com um pensamento que não muda, que são pessoas que têm a mente totalmente fechada, elas vão te eliminar daquele grupo, ou você realmente vai conseguir influenciar. E não é somente de pessoas que eu quero falar, tá, gente? Geralmente, a gente fala muito sobre amigos, sobre relacionamentos, mas e as coisas que você consome? No seu dia a dia, quais músicas que você tem ouvido? Quais filmes você tem assistido? Quais séries você tem permitido com que seja praticamente o centro da sua mente? Galera, a gente pensa que não, mas tenham certeza, isso molda o nosso comportamento. Essa série que você está assistindo, olha a forma como você está se vestindo. Veja se você não está se vestindo da forma como as pessoas que você gosta dessa série. Veja se você não está falando, comendo coisas que essas pessoas comem. Gente, tinha um tempo que eu gostava muito de assistir série, How I Met Your Mother. Eu amava essa série. E aí, eu tava assistindo, do nada eles começaram a comer um salgadinho. E eles faziam muito barulho comendo aquele salgadinho. Do nada eu falei, eu preciso comer alguma coisa também. Por quê? Porque ver o que eles estavam fazendo ativou em mim uma necessidade de fazer a mesma coisa. As redes sociais, gente, são fundamentais para isso. Para fazer com que você queira imitar padrões de vida de outras pessoas. Se você tem um iPhone 12 e você viu que fulano comprou o iPhone 16 e que o 17 já lançou e tá para lançar o 18, você vai se sentir atrasado, porque você quer se adaptar ao ambiente. Se tá todo mundo consumindo, eu também vou consumir. Mas nem tudo que é lícito convém para você. E aí você fala para mim, ai Bruna, isso é uma besteira. É uma besteira? Compara quem você era um tempo atrás e quem você tem sido agora. Quem era você de 2 anos atrás e quem é você atualmente? Você tem melhorado ou você tem regredido? E por conta do que você tem melhorado? O que tem mudado os seus hábitos, o seu pensamento, o seu sentimento? Gente, a música
principalmente para pessoas que são assim melancólicas como eu. A música ela tem um poder gigante de potencializar as nossas emoções. Então, se você tá triste, você coloca uma música triste, cara, você vai pro fundo do poço. E eu não tô falando que isso é errado, vocês estão me entendendo, né? Mas o que você tem permitido potencializar dentro de você? Talvez as músicas que você tem escutado tenham te tornado uma pessoa mais egoísta, uma pessoa mais vingativa, porque você escuta algo que está alimentando sentimentos que não deveriam ser alimentados, deveriam ser mortificados. As séries que nós assistimos têm esse poder, as redes sociais, dependendo daquilo que nós consumimos, têm esse poder, as músicas têm esse poder, as artes têm esse poder. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos, porque não precisa de muita coisa para que a gente mude quem nós somos. Até porque é somente um pouquinho de fermento que é suficiente para levedar toda a massa. Então para pensar, por que você não tem conseguido prosperar? Por que você não tem conseguido sair dessa estagnação mental que você tem vivido? Tenta se abster das coisas que hoje você vê como algo que é necessidade, mas não tem sido algo benéfico para você a longo prazo. Tenta se atentar às pessoas que você tem chamado de conselheiro. Quem são as pessoas que você tem trazido para se assentar à sua mesa? Quais são os conselhos das pessoas que você tem permitido ouvir? Se a gente não vigiar nisso, galera, a gente vai chamar qualquer colega de amigo. Nós vamos chamar qualquer palavra torta de conselho. E nós vamos confundir um ambiente transitório com um ambiente fixo. Tem lugares que não é para você permanecer. Tem lugares que, se você está lá, talvez seja apenas uma passagem para cumprir aí uma etapa da sua vida. Mas não é para você permanecer. Tem amizades que talvez nem são amizades para você, e você sabe que já era para você ter saído desse meio faz tempo. São pessoas que não te agregam coisas boas, são pessoas que não oram por você, são pessoas que não fazem você crescer espiritualmente, são pessoas que as conversas delas são conversas somente de coisas que são terrenas. São pessoas que, quando você está precisando de um conselho sábio, de como ser uma mulher melhor, de como ser um homem melhor, de como ser alguém mais maduro, são pessoas que vão te puxar para baixo. Por quê? Porque a vida delas não condiz com a palavra de Deus. São esses tipos de pessoas que nós temos permitido influenciar a nossa vida, moldar os nossos pensamentos, e sem perceber, os seus comportamentos também são mudados. Quem é a pessoa que você quer se tornar daqui a 1 ano? E aonde você quer chegar daqui 5 anos? Agora pensa comigo, esses comportamentos que você está tendo, está te levando para onde você quer chegar? Os seus pensamentos têm caminhado de acordo com a pessoa que você quer ser? Os conteúdos que você assiste no YouTube, as pessoas que você permite ser mentorado, as músicas que você permite ouvir, são fundamentais para fortalecer os princípios que você já estabeleceu para sua vida? Ah, Bruna, mas eu quero ser alguém espiritualmente mais forte. Tudo bem, convivendo e tendo relacionamento íntimo com pessoas que não oram, que não lê a palavra, que não tem um conselho bom para te dar, que não vai nem à igreja, vão ser pessoas que vão estar te agregando algo bom para sua vida espiritual? Ah, Bruna, mas eu quero ser uma mulher mais madura, eu sinto que eu tô numa nova fase, eu preciso amadurecer mais como mulher, eu preciso ter minhas emoções mais amadurecidas, passando o dia inteiro assistindo série? Não assiste um conteúdo de qualidade? Não assiste um conteúdo que confronta o seu eu? Não se permite ser transformado pela palavra? Muitas vezes nós não queremos andar com as pessoas certas, porque pessoas que são sábias geralmente nos confrontam. E o confronto dói. Mas aí que tá. Quando nós não aceitamos confronto, isso, segundo o provérbio, nos mostra que nós somos o tolo da história. Porque o sábio, ele consegue aceitar a repreensão. O tolo não aceita. O tolo sai do ambiente dos sábios, porque ele não quer ser mais um sábio. Ele prefere estar com pessoas, ele prefere estar em ambiente, ele prefere consumir coisas que elevam aquilo que ele é e que ele acha que é bom. Mas na verdade só está puxando-o para trás. E quando ele se der conta, vai ser muito tarde. Muito tarde. Eu quero ser a mulher de Provérbios 31, beleza. A sua roda de amigos só tem mulher rixosa. Como que você vai conseguir ser incentivada a ser alguém melhor? Sabe o que vai acontecer? Se você não sair desse ambiente que te prejudica, você vai começar a normalizar as coisas que são erradas. Então você não vai ver mais problema naquilo. E quando nós não vemos problema naquilo que é errado, nós seremos o próximo a consentir
e a repetir aquela mesma coisa que a pessoa está fazendo. Nós temos neurônios, e um desses neurônios chama neurônio espelho, e ele que nos dá a capacidade de, às vezes sem perceber, imitar comportamentos ao nosso redor. É como se a gente fizesse um espelhamento das pessoas que a gente admira, das pessoas que a gente mais convive. Sem perceber, nós estamos nos tornando o ambiente. E quando nós não refletimos sobre isso, facilmente nós nos perdemos de quem nós realmente somos. É por isso que quando você chega em casa, você sente que sua vida não tem propósito. Você sente um vazio. Você não consegue se encontrar. Por isso que seu relacionamento com Deus talvez não seja o mesmo. É por isso que o seu relacionamento com as pessoas que você ama talvez não tenha sido tão intenso assim. Porque os seus fundamentos não têm sido fundamentados naquilo que vai te dar retorno, que vai agregar para a sua vida. Mas tem sido fundamentado em coisas que são efêmeras, em coisas que são triviais, em algo que não é profundo. Qual que é o melhor caminho para a gente retomar aonde nós nos perdemos? Eu acredito que o melhor caminho é primeiramente a autorreflexão. Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te da onde caíste e arrependa-te. Para se arrepender precisa lembrar. Traz para sua mente as coisas que têm se tornado prioridade no seu dia a dia. Você tem corrido somente atrás de dopamina e tem se esquivado do confronto? E tem se esquivado do autodesenvolvimento? E tem se esquivado da sua própria evolução? Muitas vezes nós tapamos os nossos olhos para não enxergar essas coisas como uma forma de fuga, para não ter que lidar com a realidade de que nós estamos perdidos. Mas eu sei que esse vídeo chegou para você num momento oportuno. E a palavra é: observe a sua vida. Reveja qual tem sido os seus conceitos, aonde têm estado os seus princípios, e que você está muito longe, talvez, de se tornar quem você quer ser. Reflita, vai no seu histórico de pesquisa, vê a sua lista do Instagram, quem são os influenciadores que você mais segue, quem são as pessoas que você mais acompanha, página de fofoca, pessoas que não vão agregar em nada, pessoas que têm famílias totalmente desestruturadas e que têm comportamentos que nas redes sociais tudo é maquiado, tudo parece ser bonito, mas nos bastidores só quem vive, vive. E você tem permitido absorver essas coisas. Quais são as músicas que você tem ouvido? Com qual frequência? Até os louvores. Louvores que não aumentam a sua fé, mas fazem você olhar mais para a tristeza e mais para a dificuldade do que para a solução, que é se deleitar em Deus. E as músicas seculares que você escuta também. Quem são esses cantores? O que eles têm falado? O que essas músicas geram em você? Pessoal, se nós queremos ter Deus como centro da nossa vida, é necessário que a gente esteja disposto a deixar Ele nos guiar em muitas coisas. E muitas vezes isso vai doer, porque vai exigir renúncia de prazeres, transições de lugares e quebras de alianças. Mas esse é o único caminho da mudança. E você pode ter certeza, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você se desprendendo de lugares que só te leva para baixo, que não te agrega em nada, você vai ver o quanto que você evoluiu, o quanto que você conseguiu mudar. E eu não tô aqui para dizer que você é uma estrela, que você é perfeito, que você precisa sair desse ambiente porque você é uma pessoa maravilhosa. Não é isso que eu tô querendo te dizer. Eu quero te aconselhar que você saia o quanto antes, como Ló de Sodoma, porque você é mau. E se você é mau, vai ser muito fácil para você se corromper estando em Sodoma. Eu quero lembrar para você que o final de Sodoma é a destruição. E não é esse lugar que Deus quer que você permaneça. Talvez você também tenha sido a má influência. Mude. Mude seus hábitos, mude seus pensamentos, mude a sua conduta, mude as coisas que você escuta, as séries que você assiste, os filmes que têm mais te influenciado. Mude a sua conduta, mude aonde você tem caminhado, os seus ambientes, que tem somente trazido para você, no final do dia, um sentimento de tristeza e falta de propósito. Se levante como alguém que quer ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor e, acima de tudo, um servo de Deus melhor, uma serva de Deus
melhor. Firme os princípios que você sabe que você deve seguir. Princípio não necessariamente é aquilo que você gosta, mas é aquilo que faz com que você seja mantido num alicerce firme. Mantenha esses princípios de pé, porque assim, quando você precisar ir para um local que não é um local ideal para você, não vai ser tão fácil você ser manipulado, porque você tem identidade. E eu termino esse vídeo lendo para você um texto que se encontra em Filipenses, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor há, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Procure, persiga, acompanhe essas coisas. E dessa forma você vai ver a mudança gradativa que você vai ter na sua vida, na sua alma, no seu comportamento e, consequentemente, nos seus resultados. Que Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que eu saiba que vocês gostam de refletir sobre assuntos como esse. E eu espero vocês no próximo vídeo, deixem sugestões e até mais.